que nos ouvem. Sejam todos bem-vindos, muita paz, muita luz. E hoje nós continuar os nossos estudos com o Carlos. Então, Senhor Jesus, conceda-nos a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Ok? Beto, por favor, eu estou passando para você. Boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar, que nesse instante possamos nos congratularmos em torno da fraternidade que o Evangelho nos apresenta, que possamos, à luz da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, nesse instante, criarmos um movimento que possa nos auxiliar no que remonta também ao atendimento às nossas necessidades espirituais, psicológicas, que possamos angariar do laboratório da providência divina aqueles elementos que venham balsamizar as nossas chagas morais, as nossas dores, as nossas carências, mas que também esse ambiente que a Rede Amigo Espírita, através da sala Falando Espiritismo, possa nos auxiliar no que remonta também ao esclarecimento quanto às leis da vida, para que, conhecendo mais um pouco, compreendendo o mecanismo, as injunções que regem os nossos destinos, no que remonta à evolução, possamos encontrar então a libertação, a porta que se abre para adentrarmos no mundo da regeneração. Eu gostaria de abraçar a todos como um servidor, reconhecido pelo atendimento que vocês têm nos oferecido, a paciência em ouvir as nossas considerações, e ao mesmo tempo pedindo desculpa pelas 2 semanas que nós tivemos que nos ausentar face a um atendimento em nível familiar. Mas à distância estávamos vibrando e procurando inspiração para que, quando voltássemos, pudéssemos continuar nesse trabalho de debates, de troca de experiência em torno dos princípios básicos da doutrina espírita. Eu tenho conversado com os moderadores e procurado orientação para que a gente possa nos adequar a essa dinâmica tão importante da sala. Porque, conforme nós estamos refletindo já há algumas semanas, o estudo da doutrina espírita ele se caracteriza pela continuidade, que é assim que vai definir a seriedade dele, a responsabilidade que nós vamos implementando nas nossas ações, no que remonta a compreender essa doutrina luz, mas esse ensino, dentro de uma metodologia cada vez mais espiritualizante, ela deve nos impulsionar a trocarmos experiências, ou seja, buscarmos na fonte que Allan Kardec nos oferece, aquela base, mas que possamos, trocando, falando, expressando, debatendo, acionarmos o mecanismo da nossa intuição para que nós não fiquemos apenas no movimento da letra, dentro de um contexto de um aprendizado só em nível de inteligência ou de cognição, mas que o aprendizado em nível intuitivo abre perspectivas para que a gente possa sentir o grande movimento que a espiritualidade oferece, as vibrações que vertem dos céus. Assim nós vamos nos capacitando de verdade. Por isso que repetir, voltar aos textos e ao mesmo tempo nos colocarmos diante das exposições do operacionalizá-lo pelas mãos,
pela forma de expressar, é que nós vamos fixando os caracteres. É como Tiago, através da epístola, vem nos auxiliar nessa reflexão, que a fé sem obras é morta. E então, nós trabalhamos durante 2 semanas o capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que é intitulado Das Reuniões e das Sociedades Espíritas. E nós trabalhamos alguns pontos que, por certo, não conseguimos esgotar os assuntos. Mas nós temos também uma programação que devemos seguir, né? Para que a gente não desvie objetivamente do que é básico desse trabalho. Ou seja, discutirmos aqueles pontos que fundamentam a doutrina e que possam auxiliar também aqueles companheiros que estão chegando dentro do contexto da casa espírita. Por isso é que aí eu me recordo agora de Chico falando sobre a importância de estudar a doutrina espírita com o povo. Jamais criarmos um circuito fechado, elitista, porque a gente pode inclusive entrar num mecanismo aí de devaneios. Nós precisamos de estar trabalhando a simplicidade, obviamente nos capacitando quando isso é possível, dentro do próprio mecanismo da busca pessoal. Então, nós temos aqui que fazer uma adequação dos assuntos dentro da sala falando em Espiritismo, para de alguma forma atender a todos. E também, como eu tenho percebido nesse pequeno aprendizado que eu estou adquirindo com vocês, é que depois que a gente perpassa os campos filosóficos, as indagações, muitas vezes alguns assuntos que até para alguns já foram esgotados, mas a gente vai observando que no encaminhamento do estudo para a sua interrupção, a gente percebe como que a espiritualidade também tem auxiliado para atender a diversas entidades espirituais que se aproximam de nós para aprender conosco, não é? E assim agora também me recordo de Ivone Pereira, que por certo deve estar nos auxiliando no mundo espiritual, ela que batalhava tanto para que os espíritas estudassem Kardec. Ivone Pereira tem 2 obras muito importantes, uma delas Recordando a Mediunidade, onde ela conta que quando ela parava para estudar a doutrina espírita, ela usava óculos, né? E ela percebia que quando ela colocava os óculos, a visão dela dinamizava, mas muitas entidades espirituais se aproximavam e se acotovelavam ao lado dela para ler junto com ela, né? Na realidade, os espíritos, para captar as vibrações, né, o que ela ia registrando e trabalhando no seu campo mental. Então, por isso, queridos amigos, eu não tenho dúvida em afirmar que do lado de cada um de nós que estamos aqui nos colocando como aprendizes, nós estamos trazendo junto de nós entidades que estão também no afã de aprenderem, sem olvidar, e isso não é possível, dos amigos espirituais que estão se revelando como mestres, nos auxiliando nos raciocínios, nos inspirando naquele caminho importante para o nosso momento. Então, sem delongas, nós trabalhamos essas 2 semanas refletindo sobre as reuniões, né, de uma forma geral. Aí, Allan Kardec, como nós ficamos 2 semanas interrompidos, eu vou pedir à Vênia para me reler apenas um pequeno trecho, que está no item 324 do Livro dos Médiuns. Kardec escreve assim para nós: as reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens, por permitirem que os que nelas tomem parte se esclareçam, mediante a permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Né? Todos aproveitam. Então aqui vem nos mostrar que uma reunião, para ser caracterizada como espírita, ela deve ser uma reunião produtiva. Ela deve ser uma reunião que tenha o objetivo de esclarecimento. Aquela reunião que possa promover uma dinâmica que intercambia,
que facilita as dimensões se envolverem no processo do aprendizado. E como reunião é um todo coletivo, ou seja, aonde cada peça, se eu posso assim expressar, cada peça tem o seu valor, tem sua importância, não é? Um parafuso, entre aspas, que falta numa engrenagem, a engrenagem há de ficar comprometida. E aí nós vamos nos reportar a Jesus quando forma o colégio dos apóstolos, não é? A definir a questão, até através do número 12, aí, que tem um simbolismo importante, da universalidade, né? Da completude. O número 12, para quem estuda a matéria, há de confirmar essa alusão. O número 12 representa, então, a universalidade, não é? Por isso é que nós temos os 12 meses do ano, não é? As 12 horas, e aí vai. Então, ou seja, cada um contribuindo de alguma forma a definir que o todo harmonioso, ele efetivamente se torna produtivo. Então, nós trabalhamos também com Kardec que existem 3 tipos de reunião, né? As reuniões frívolas, as experimentais e as reuniões instrutivas. Enfim, nós exploramos bastante essas questões e nós combinamos com a coordenação que pudéssemos trazer um exemplo de uma reunião espírita para que pudesse nos auxiliar no que remonta àqueles que nunca participaram de uma reunião, não é? Que estão conhecendo a doutrina agora através dessa sala, e como para nós que de alguma forma já estamos dentro do contexto, seja como dando os primeiros passos, ou até aqueles que já dirigem, que já estão há muito tempo nas atividades. E aí eu ponderei sobre a obra de André Luiz, que é rica de exemplos de reuniões espíritas, e aí a gente pudesse escolher uma reunião, uma descrição de André Luiz. E como nós, estudando o Livro dos Médiuns, falamos das reuniões, principalmente aquelas que são as reuniões mediúnicas, nos chegou a sugestão de trabalharmos o livro que nós sugerimos para todos relermos, estudando, que é o livro Estudando a Mediunidade. É uma obra que ela nos oferece um verdadeiro tesouro de bênçãos. Quanto mais a gente perpassa essas experiências narradas por André Luiz, mais a gente vai observando o tanto que nós precisamos de investir nas nossas atividades para qualificá-las. E o livro Nos Domínios da Mediunidade, ele é um verdadeiro tratado de como que funciona uma reunião, no que remonta à tratativa que vem do mundo espiritual para o plano terreno. Aí eu vou abrir um parênteses para trazer um pensamento de Arnaldo Rocha, nosso querido amigo aqui, conselheiro na União Espírita Mineira, que dirigiu e trabalhou com Chico Xavier a partir de 46 até 59 nas reuniões no Luiz Gonzaga e no Meimei, em Pedro Leopoldo, e algumas atividades aqui no grupo Dalva de Assis em Belo Horizonte. Arnaldo fala assim, que Allan Kardec nos ensina como que funciona uma reunião, uma atividade mediúnica da terra para o céu. Ou seja, da nossa dimensão aqui terrena, nós que estamos reencarnados, no que reporta ao trato com a mediunidade, a classificação mediúnica, os gêneros, como devemos aprimorar, como devemos nos qualificar como médiuns moralmente, como que funcionam as reuniões, o papel de cada um dentro dos próprios conceitos do centro espírita. E isso Kardec deixou bem explicitado para nós. Para que um século depois, sob a égide de Kardec, os espíritos pudessem, através de Chico, trazer para nós os apontamentos no que remonta a como que funciona a mediunidade do céu para a terra.
Olha que reflexão interessante. Ou seja, como que funciona a atuação da espiritualidade junto com os médiuns. E aí, abrindo para as questões do próprio perispírito, né, o nosso corpo espiritual, como que funciona o mecanismo dentro do desdobramento natural que a própria ciência vem nos auxiliar a compreender. Então, o livro nos Domínios da Mediunidade, nós temos no capítulo 16 um verdadeiro tratado de reunião espírita, na sua pujança evangélica. No capítulo 16, nós vamos encontrar André Luiz narrando uma reunião que ela foi um pouco maquiada na época por uma questão de ética, porque se tinha uma reunião referência no movimento espírita, uma destas reuniões, se eu posso assim dizer, era as reuniões que o próprio Chico Xavier participava. E durante muito tempo, eu lendo essa obra, eu refletia sobre a qualidade dela, e até que um dia, há umas décadas atrás, que não precisa de definir, estávamos lendo uma obra chamada Testemunhos de Chico Xavier, da nossa querida Sueli Caldas Schubert, que recebeu da diretoria da Federação Espírita Brasileira a missão de organizar as cartas que estavam guardadas na federação de Chico Xavier para Vantuil de Freitas. E aí, aqueles que não conhecem, vai a dica. Estudem, não é para ler não, estudem essa obra que a gente vai conhecer um pouquinho mais da personalidade de Chico Xavier. E lá há um capítulo que a nossa querida Sueli faz um comentário, quando ela faz um estudo sobre o mandato mediúnico. E ela toma como referência esta reunião que nós estamos começando a falar dela. E há uma nota de rodapé que a Sueli diz assim, que esta reunião que André Luiz descreve, que nós vamos encontrar a médium de nome ou de codinome Ambrosina, para ela tinha tudo a ver com as reuniões que Chico Xavier participava. E nada impediria que Ambrosina pudesse ser o próprio Chico Xavier. E eu li aquele trecho, achei assim, um tanto quanto estranho, etc. E o tempo passou, e muito tempo depois da gente adquirir uma pequena experiência, certa feita o Arnaldo Rocha, eu comentei o fato com ele, e ele nos confirmou. Disse, não, Ambrosina não é especulação, Ambrosina é Chico Xavier. E o mentor espiritual da Ambrosina, que no livro André Luiz também traz o nome para ele de Gabriel, é o nosso querido Emanuel. E foi muito interessante que logo em seguida que o Arnaldo nos contou esse fato, passado algum tempo, aliás, a nossa Sueli lançou um outro livro, que é intitulado Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Uma outra bela obra que nós sugerimos como ponto de estudo, de reflexão. Porque ela vai trabalhar aspectos que a gente vai tentar iniciar aqui hoje com vocês. Explicando como que funciona o mecanismo do centro espírita no que reporta ao plano espiritual. Então, assim, não é didático nós ocuparmos o espaço e a paciência de vocês para fazer a leitura de um capítulo inteiro de André Luiz. Mas tem alguns pontos que nós separamos aqui, e se vocês estiverem de acordo, eu vou começar a trabalhar, e se o tempo, obviamente o tempo não vai ser suficiente, e quando nós interrompermos, nos momentos dos debates, né, das perguntas que o nosso Juarez, por certo, já está recolhendo e vai trazer para nós, a gente abre até para as ponderações de vocês, se cabe nós continuarmos na próxima semana falando dessa narrativa de André Luiz. Mas eu vou tentar resumir, não sou muito bom para isso, mas
Eu quando costumo contar essa história, eu convido as pessoas aqui em Belo Horizonte a ir comigo para a Praça da Estação. Praça da Estação, estação ferroviária aqui de Belo Horizonte, na Avenida Santos Dumont, para a gente pegar um trem, a Maria Fumaça. E nós vamos destino a Pedro Leopoldo. E vamos nos aportar lá, depois de uma viagem de trem, a Maria Fumaça aí, nós vamos nos aportar no ano de 1954. Ou seja, Chico Xavier, tendo começado o trabalho mediúnico dele oficialmente em 1931, com a chegada de Emmanuel, então, portanto, em 1954 ele estava ali com 22, 23 anos de mandato mediúnico. Então, quanto André, aí nós vamos descer do trem, né? Vamos lá na estação de Pedro Leopoldo, tem algumas charretes nos aguardando, né? E nós vamos cada um se acomodar numa charrete e vamos na direção do Luiz Gonzaga. E vamos chegar no Luiz Gonzaga, vamos descer, e ao adentrar no recinto, nós vamos passar pelo portão do centro. E quanto a André Luiz, que havia uma multidão de espíritos que se acotovelavam, esse é o termo que ele usava, que ele usou, para adentrar no centro espírita. E o interessante, porque narra André Luiz, que tinha um campo magnético, e dentro desse campo magnético tinha uma equipe de espíritos que funcionavam ali como verdadeiros porteiros da casa espírita. E eles tinham o papel de fazer uma triagem. Eu fico imaginando os tempos atuais, assistindo Guerra nas Estrelas, alguma coisa assim. Eles abrindo o campo magnético para os espíritos terem um acesso, como se fosse uma senha. Vou viajar com vocês aqui. E era interessante porque os espíritos impenitentes, é o termo que André Luiz usa, agora eu estou sendo literal, impenitentes ou escarnecedores, não tinham acesso à reunião. Por quê? Essas entidades, basta que uma delas adentrasse no recinto, era o suficiente para desestruturar possivelmente o ambiente inteiro. Então, os espíritos, nesse processo de seleção, obviamente que eles não fazem isso apadrinhando ninguém, nem com, vamos dizer assim, com caprichos pessoais. Mas, por exemplo, no livro Missionários da Luz, que é uma outra obra de relevância, a terceira obra de André Luiz, nós vamos encontrar, se não me engano, no primeiro capítulo, que é intitulado Psicógrafo, lá nessa obra, nós vamos encontrar os espíritos narrando que na porta de uma reunião mediúnica, quando o indivíduo adentra a sala da intimidade mediúnica, existe um equipamento chamado de psicoscópio. Esse psicoscópio ele tem a capacidade de registrar, medir as vibrações, a posição, a situação emocional do indivíduo, ou seja, da entidade espiritual, e também dos encarnados que acessam aquele recinto que religiosamente poderia chamar de um recinto sagrado, não é? Mas assim, é um recinto que deve ser tratado como um ambiente especial, porque além desse equipamento que mede as vibrações daqueles que adentram, existem outras equipações que têm uma função, obviamente, terapêutica, né? Porque nós temos que lembrar nesse contexto aqui do centro espírita como um hospital que vai atender, vai acolher e vai oferecer aqueles recursos saneadores, curadores, energizantes, não é isso? Eu estou observando que o Brás está dizendo que os nossos ambientes é muito restrito em zelo, nossas privacidades. Como? Não entendi. Viu, Brás? Se você quiser voltar com a pergunta de uma forma mais clara, ou então a gente tenta trabalhar ela no segundo momento.
O ambiente mediúnico, tá? Já que você tocou nesse ponto, o ideal é que a gente tivesse uma sala só para ir, só para atividade mediúnica. O que nem sempre é possível, em face à escassez de casas espíritas, né? Tem casa espírita que é um ambiente só, que funciona para evangelização, para reunião pública, reunião mediúnica. E aí a gente não vai fechar o contexto até definir que os espíritos não têm a capacidade de fazer alterações vibracionais ou dos ambientes, né? A gente tem que tomar cuidado na fala. Mas o ideal é que a gente pudesse ter uma casa espírita, né? Uma casa espírita é onde que nós tivéssemos um lugar, um cantinho para a gente cuidar ali só das atividades mediúnicas, ou mesmo aquela sala do passe, enfim. Mas voltando, nós estamos no geral da casa espírita. Então, ali naquele grupo, nós encontramos ali companheiros que faziam a triagem. E é o que acontece em todas as casas espíritas, né? Principalmente aquelas casas que estão efetivamente fundamentadas numa orientação espírita correta, né? Dentro de um processo não apenas didático ou operacional de cartilha, mas acima de tudo de comprometimento moral, de comprometimento espiritual daqueles que estão militando na casa. Enfim, quanto mais você tem esse comprometimento, essa seriedade, obviamente que o trabalho daquela casa espírita ele tende a ganhar em qualidade, né? Embora a gente sabe que os espíritos estão investindo em todos os ambientes que estamos falando de Jesus. Mas voltando, André Luiz vem dizer para nós que já também existe aqueles outros espíritos que estão chegando de uma maneira complicada, por exemplo, agoniados, né? Estão desesperados, necessitando do atendimento fraterno, do arrimo. Há espíritos que estão ali sem saber por que estão ali, né? Mas assim, muito mais vibrando na faixa da ignorância do que nos planos nos planos primeiros que citamos da perturbação. Então esses espíritos como que vão sendo recolhidos gradativamente. Se não me engano, eu falei algumas semanas atrás de um comentário de Chico Xavier, quando diz que um centro espírita com a porta aberta é como se fosse um oásis para aquele andarilho que caminha no deserto, sedento de água, de pão e de aconchego. Então, aí a gente fica imaginando aquele indivíduo que está caminhando numa trilha escura e de repente vê um pirilâmpano esvoaçando, indicando um caminho. É o que muitas vezes uma casa espírita oferece. Então, voltando, esses amigos espirituais que trabalham no atendimento, na recepção da casa espírita, eles têm um papel fundamental, não só para acolher, para observar, para encaminhar, para distribuir cada companheiro num grande departamento, vamos pensar assim, né? Porque aqueles que estão necessitados, como nós encarnados, né? Aquele que está necessitado do passe, você vai encaminhar para aquela atividade. Aquele que está necessitado da orientação evangélica, que somos todos, né? Aquele que está precisando mesmo de um bate-papo, nós vamos estar encaminhando para o atendimento fraterno, né? O companheiro que está precisando de repente apenas de uma ajuda material, nós vamos tentar acolhê-lo de alguma maneira, enfim. No plano espiritual esse trabalho é pujante, esse trabalho é de muita valia, a definir o seguinte, que nós temos na organização espiritual de uma casa espírita uma pleiade de entidades que trabalham cada um cumprindo a sua função. Se nós estávamos falando aqui do todo harmonioso que uma reunião espírita deve apresentar, no mundo espiritual o processo é o mesmo, né? Ou seja, todos numa mesma sintonia, respeitando hierarquias, né? E lembrando que a hierarquia no plano espiritual é a hierarquia moral, não é aquela hierarquia eu mando e você obedece, não é eu falo, você cala.
e eu estou aqui, eu sou o presidente e ponto final. Enfim, no mundo espiritual, os espíritos vão se graduando na competência evangelizante, na condição de mansuetude, de capacidade de ouvir, de dinamizar, de aplicar os recursos terapêuticos nos planos da caridade, essencialmente falando, né? Então nós temos aqueles que, como nós estamos começando na casa espírita, nas atividades mais simples, até aqueles que compensam, que operam nas atividades que requer mais experiência, que requer mais, vamos dizer assim, mais bagagem. Então, André Luiz vem dizendo assim, que quando, após essa observação, que ele, Hilário, que é um companheiro espiritual que o auxilia nas pesquisas, né, para a fundamentação da obra que veio a lume através das mãos luz de Chico, ele narra para nós que depois que perpassou essa recepção, ele adentra no salão do Centro Espírita. Aí a gente vai mais começar a perceber, né, a prática dos processos, e aí a gente, logo é natural que a gente lembre das atividades nos nossos centros espíritas. Embora eu vou abrir o parênteses imaginando que podemos ter aqui ouvintes que nunca adentraram um centro espírita. Então, assim, eu gostaria até de abrir um parênteses dizendo, não se preocupe com toda essa história que eu estou contando, porque uma reunião espírita no plano terreno é muito simples, não tem adereço, vocês não vão ver espíritos, não vai ter fenômeno, vocês vão entrar numa reunião singela onde vamos conversar sobre doutrina, vamos explicar alguns pontos, vamos falar de Jesus, vamos fazer a nossa prece pedindo ajuda, pedindo esclarecimento. É uma reunião que envolve carinho, respeito, ninguém lá está com interesses escusos, você não tem que pagar nada, porque a caridade, ela a mão direita não pode saber o que fez a esquerda. Enfim, a prática espírita a gente vem trabalhando aí há algumas semanas. Mas para aqueles que já estamos no processo, é importante a gente lembrar, né, das nossas atividades para observar, inclusive, no que a gente precisa de investir mais. Mas André Luiz diz assim, que ele observou que tinha uma grande mesa no centro de vasta sala. E encontrava-se rodeada essa mesa de largo cordão luminoso de isolamento. Olha que interessante. Aí continua. Em derredor reservava-se ampla área, onde se acomodavam quantos careciam de assistência, encarnados ou não. Área essa que se mostrava igualmente protegida por faixas de defesa magnética, sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa esfera de ação. Vou fazer uma observação. Não era a mesa que era luminosa, porque eu fui numa casa espírita aí, com todo respeito, ela fica aqui na América do Sul, mas eles colocaram umas luzes em torno da mesa. Foi uma coisa assim que parecia mais uma nave espacial do que propriamente uma mesa de atividades. Não sei se fizeram isso porque leram esse trecho. Mas o importante é o seguinte: o que definia a defesa magnética, né, esse amplo cordão luminoso, era exatamente a performance de um trabalho de pujança espiritual. Ou seja, aquele ambiente ali já estava como que impregnado. Ali já impregnado por tantas ações beneméritas. Por isso é que a gente tem que tratar o assunto sem misticismo, mas ao mesmo tempo com compreensão. Ou seja, um ambiente de uma casa espírita ou um templo de oração, ele vai ficando impregnado pelas próprias expressões que poderíamos chamar de fenomênicas, mas expressões científicas, magnéticas, que são dimanadas dos expectantes, né,
para os católicos, os fiéis, não é? Para os outros religiosos, cada um na sua denominação, mas aqueles que estão ali movidos de boa vontade. E aquela mesa ali estava composta por vários trabalhadores, e estes, pela sua concentração, pelas suas preparações, não é? Pela dedicação, eles mesmos, com a formação daquele grupo, eles apresentavam aspectos que definiam segurança para o trabalho, né? Então, nós precisamos de refletir que das reuniões nas quais nós estamos falando, nós precisamos de verificar o quanto que elas são importantes para nós. Aí ele continua dizendo assim, que à frente, na parte oposta à entrada, né, na parte oposta da entrada, nós encontramos a médium, né, que é a Ambrosina, que apresentava-se com um halo de luz de transcendente valor. Né? Então, esse ponto aí, nós vamos perceber que a presença dessas entidades espirituais, junto com os médiuns, com aqueles representantes do bem, definiam um valor extraordinário para aquelas atividades. E com isso, o atendimento foi ganhando numa dinâmica fantástica. E aí a gente convida os nossos amigos a continuar a leitura em casa, com o objetivo de aprofundar mais nesse conceito, porque a gente queria só dar uma passada rápida, conforme houvéssemos combinado com o Juarez. Por quê? Para que a gente possa entender que quando a atividade ela tem esse cunho do intercâmbio qualificado entre as dimensões, elas passam a serem reuniões verdadeiramente instrutivas. Aí o nosso amigo Elton está perguntando se qualquer pessoa pode ir a estas mesas. Não é, meu querido irmão. Nós não estamos falando a mesa em si, não é? Porque senão a gente fica no objeto, no plano material. Nós precisamos de observar que o grupo no qual nós estamos nos reportando é um grupo que no plano terreno muitas vezes a gente acha, nós ficamos na periferia das cenas e desconhecemos o que está por trás desses acontecimentos. Então, quando Kardec vem no Livro dos Médiuns falar sobre as reuniões sérias, são reuniões que nós precisamos de compreender como aquele ponto que vai definir a qualidade do atendimento. Por quê? Do contrário, quando uma reunião não é séria, nós não vamos encontrar essa pujança. Nós não vamos encontrar como resposta ou como resultado um atendimento qualificado àqueles que procuram a atividade. Por quê? Uma reunião que é frívola, uma reunião que não visa esse contato entre uma dimensão nossa, né, com uma dimensão superior, também envolvendo aquele plano espiritual inferior. Ou seja, quando eu falo de plano espiritual, eu estou falando de estado de alma, viu, gente? Porque costumamos a ficar presos no céu e no inferno no meio espírita, quando a gente fala do umbral. E a gente precisa de tratar o assunto de uma forma assim, mais tranquila. Enfim, nós precisamos de observar que os nossos amigos espirituais, eles passam a ter vamos dizer assim, uma penetração maior a partir do momento que o indivíduo adentra uma reunião, que seja na casa dele, quando ele está fazendo o culto do Evangelho do Lar, com o coração aberto. Entendeu, meu amigo? Você que levantou a questão. Embora as respostas vão ser trabalhadas na segunda parte, nós estamos falando aqui, não é para criar mística, é para observar que nós espíritas muitas vezes tratamos uma reunião de uma forma muito simplista, que é como se basta a gente ir para a reunião, faz uma prece e já estamos preparados e bola para frente. Não é assim, não é? Nós temos que observar que existe todo um comprometimento, existe todo um envolvimento.
E quando nós citamos a Ambrosina com o Gabriel, aqueles que adentrarem no texto vão observar que quando o Gabriel, que é o mentor espiritual mais abalizado da casa, adentra no ambiente, ele o faz porque já tem, tanto por parte dos encarnados quanto dos desencarnados, todo um ambiente preparado. Entendeu, meu amigo? É todo um ambiente que vai efetivamente definir, vamos dizer assim, um abrandamento das impetuosidades, né? Aquele toque carinhoso para que o indivíduo possa respirar um pouquinho diferente, ampliar um pouquinho a sua esperança, trabalhar aspectos que possam de alguma forma dar sentido à vida dele. E quando eu falo a vida dele, é tanto para o encarnado como para o desencarnado. Porque os espíritos que frequentam as nossas reuniões, existe uma parcela daqueles que não sabem que estão desencarnados. Então, uma reunião séria, uma reunião que tenha um objetivo, conforme nós lemos no texto inicial, de ser uma reunião instrutiva, ela vai efetivamente nos elucidar quanto a isso. Por que nós estamos aqui nessa sala? Eu gosto muito de trabalhar esse sentido. Por quê? Nós viemos aqui simplesmente para debater? Se for só para debater, de repente eu posso até achar que o texto não está de acordo. Mas eu tenho que começar a observar que por que o assunto tomou encaminhamento para esse lado. Costumamos a dizer que pode ser que um só coração numa reunião pública, ele pode ser um necessitado com tanto merecimento que de repente um tema, conforme o André Luiz define, ele pode objetivar muito aquele coração, embora todos receberão de acordo com as suas necessidades. Nós ficamos antes do trabalho refletindo sobre essas letras. Como que uma reunião séria, como essa que nós estamos tentando fazer agora, ela pode ajudar? De repente eu estou aqui 1 hora conversando com vocês nos ouvindo, né? Eu fazendo anotação, como eu estou vendo uma companheira fazer aí à distância, para perguntar depois. Essa reunião pode ser que um segundo dela é o suficiente para me fazer uma promoção na minha intimidade, embora o assunto tenha que atender a sua especificação. Esse que é o ponto que nós espíritas não podemos nos perder, na dialética, naquele movimento frio. Nós escutávamos a palestra que antecedia a abertura das nossas falas. O companheiro falou que nós precisamos de nos debruçar sobre a codificação espírita. E ele está completamente correto, e é isso que o movimento espírita tem que promover para todos nós. Por isso é que eu tenho para mim que um momento em que nós nos encontramos no centro espírita, ou seja onde for, para estudarmos o espiritismo em grupo, nós temos que estar muito mais com o coração aberto do que com a mente pronta para indagar, para perquirir ou para discordar. Porque quando eu entro nesse patamar, eu estou fechando porta. Não é? É diferente quando eu indago, quando eu pergunto, mas com aquela posição assim de realmente eu quero aprender. Porque existem reuniões que se tornam frívolas, porque a gente vê companheiros que ficam elencando perguntas que é muito mais para derrubar quem está falando do que efetivamente para trazer um conteúdo. Existem aqueles que com um olhar costumam apresentar sagacidade e trazer aspectos difíceis, sem que ele saiba, ele está conectado com entidades ali presentes do ambiente que querem derrubar a reunião. Nós já paramos para pensar nisso. Eu não tenho dúvida que vocês têm muito mais experiência do que a gente. Então, nós estamos aqui de uma forma até ousada, e eu peço desculpa para aqueles que talvez não estão entendendo por que eu estou citando André Luiz e Ambrosina e Gabriel, porque o que nós estamos fazendo é proposital, isso foi combinado com a coordenação, de sorte que a gente possa trazer para o nosso dia a dia. Como é que está aquela reunião que eu sou responsável por ela lá no Centro Espírita? Como que está a minha condição de dirigente da reunião pública? Como que é a minha postura durante a reunião? Agora vamos nos colocar como trabalhadores, sabendo que ali tem corações ali que estão talvez
Como certa feita um indivíduo me procurou ao término da reunião, dizendo assim: olha, hoje à tarde eu comprei uma arma para tirar a própria vida. Mas eu apostei que aqui poderia ser a minha última oportunidade. Me falaram que tem um centro espírita aqui e eu vim assistir a reunião. E eu estou vindo aqui para te dizer que eu tomei uma decisão. Eu saio daqui e vou jogar a arma fora, porque eu não vou tirar a minha própria vida. Naquele momento eu tive a seguinte definição na minha intimidade: se eu nunca conseguir fazer o bem ou participar do bem, essa noite eu volto para casa feliz, porque uma alma foi salva. Esta é uma reunião que eu entendo que naquele dia foi uma reunião, verdadeiramente uma reunião espírita. Uma reunião que oportunizou um sentimento de crença, né? Uma fé raciocinada, né? O coração e mente não resolve nada. Há que se inventariar a conduta ética e moral de cada um. É desse extrato, estou lendo o texto que o companheiro colocou na sala, que pode irradiar luz ou trevas. Ser bonzinho de nada vale e não for uma ação consciente. Ser intelectual idem de nada vale. De mente velhaca o planeta está cheio. Do homem inventário interior de nossa conduta é que reside o poder moral de um homem. Puxa vida, que poeta, meu amigo. Que profundidade o texto que você nos trouxe. Então, bonzinho de fachada não dá mais. Não é mesmo? Ou ser intelectual para apresentar que sabe tudo também não dá mais. Certa feita eu li numa obra, não me recordo qual, que estava escrito que nenhum espírito na Terra pode dizer que não conhece Jesus. Tem lógica doutrinária, porque Jesus é o governador espiritual do planeta. Então todos, teoricamente, intelectualmente, já ouviram falar de Jesus, como já ouviram falar de Deus. Mas nós temos depreendido que nós não compreendemos Jesus ainda. Que nós ainda não sabemos, ou melhor, ainda não sentimos verdadeiramente Deus. Então, meus queridos amigos, que Deus nos abençoe para que a gente possa persistir, que esta é a senha. Perseverar até o fim, é aí que encontra o ponto capital para a nossa elevação. Porque muitos desistem diante da porta que há de libertar. Muitas vezes nós estamos diante de um problema e abandonamos o barco porque julgamos não ter solução, e a solução estava a caminho. Os benfeitores espirituais, eles nos auxiliam tanto que eu costumo, de uma forma brincalhona, mas com um sentimento até de aquele sentimento de pequenez, definir que a maioria dos nossos processos são retirados das nossas mesas por aqueles que nos amam. Eles tiram o processo da mesa, põem na prateleira, para que a gente possa, na hora oportuna, ter condição de receber esses processos de novo. E nós não tomamos nem ciência disso. Eu costumo dizer assim para aqueles que frequentam as nossas reuniões, que nós não podemos talvez dizer em sã consciência que eu estou, ou como agora nessa sala, porque eu mesmo é que defini que eu estaria. Porque não basta só nós dizermos, eu quero. É necessário fazer. Mas além do fazer, existe um processo que vem do alto que nós esquecemos. Outorga, autorização. Nós precisamos de refletir bastante nisso. A evolução é competência de cada um. Isso para nós em doutrina espírita está mais do que claro. Nós somos espíritos
criados simples e ignorantes, mas estamos em busca da perfeição. Jesus respalda isso. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Vou abrir parêntese. Ele diz, o vosso Pai Celestial. Não é o nosso Pai Celestial. Porque o meu Pai Celestial é diferente do teu. Embora o Criador seja o mesmo. Mas a minha condição de refleti-lo, de senti-lo, é diferente. Vai depender da minha condição, da minha posição, da minha experiência. Então, meus queridos amigos, nós estamos aqui tentando trazer aspectos para abrir e jamais fechar, para nos colocar numa posição de discípulos que se respeitam, que se amam, que precisamos um dos outros, porque todos nós temos uma parcela do bem para oferecer. E o bem que você irradia, quando eu, na minha condição de uma mente que está em busca de refletir também, eu assimilo o seu bem e coloco esse bem também na dinâmica que possa atender a demais, eu estarei me alimentando também, porque o amor é alimento das almas. A nossa interação, quando feita com autenticidade, com determinação, com sinceridade e com reconhecimento das nossas mazelas, elas vão nos libertar. Portanto, o Espiritismo, embora ele seja um projeto de uma escolástica que vai definir para nós pontos de perfeição no futuro, mas eu costumo dizer que o Centro Espírita não é lugar de santos. Por isso, posar de bonzinho, de santo, é gastar energia à toa. Mostrar para as pessoas que nós estamos melhorando não é o grande lance. Porque não temos que mostrar, nós temos que melhorar. Porque melhorando, as pessoas, aqueles que convivem conosco, vão perceber isso sem que a gente perceba. Porque nós não temos que saber que eles estão percebendo. Isso é vaidade. Tola vaidade, está escrito no Eclesiastes. Então, como diz o nosso irmão na sala, nosso exemplo fala mais do que palavras. Porque afirmam os poetas que as palavras vão com os ventos. O exemplo deixa marca peremptória, ele deixa registro, ele deixa para nós pontos que definem uma coletividade que está em busca de uma harmonia maior. É a harmonia com aqueles que nos amam, a harmonia com aqueles que estão na vanguarda, com aqueles que estão já, de alguma forma, representando Jesus. Queridos irmãos, nós estamos encaminhando para a interrupção da primeira parte, e eu gostaria de dizer para vocês que de tudo que nós tentamos trazer nessa noite, o que mais tocou o meu coração é a minha necessidade de tratar a doutrina com mais lisura, com mais seriedade. Eu preciso de tratar a vida com mais respeito. Eu preciso de tratar as pessoas com mais nobreza. Eu preciso, cada vez mais, ouvir a voz do pastor que nos milênios continua nos dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E agora, eu só tenho a pedir, Jesus, continue dizendo esse versículo, para que eu possa aprender. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, e sou brando e humilde de coração. Este é o pastor que educa, que abraça, que indica, que abençoa e passa, e nos dá condição de promover a nossa própria libertação. Trazer as questões, as ponderações, inclusive as contraposições. E eu me coloco na condição de ouvinte, de aprendiz,
devolvo a palavra. Mas, Beto, deixa eu ver aqui. O que o Ney Júnior coloca para você, né? Quando sentimos muito sono em algumas palestras, é algo espiritual ou carnal? Depois ele continua, Beto, o que você acha do valor da TCI, transcomunicação instrumental? Se você entendeu a pergunta, tem a do Elcio também aí. Todo aquele que entra numa reunião traz consigo espíritos que lhe são simpáticos? A pergunta do nosso companheiro é extremamente importante para o nosso contexto. Vamos pensar o seguinte, como nós temos aprendido com o André Luiz, nós estamos, ao adentrar no centro espírita, vinculados à nossa esfera de ação, aqueles que estão intercambiando conosco no nosso dia a dia. Enfim, espíritos afins, espíritos simpáticos e possivelmente até aqueles que não querem o nosso progresso. Quando adentramos o centro espírita, não estamos aqui querendo enaltecer a mística, porque senão daqui a pouco a gente sai por aí e fala assim, quantos que estão me acompanhando para a reunião espírita hoje? Não é isso. Mas nós podemos estar então levando conosco entidades que estão nos acompanhando, seja 1, 2, 3, isso não vem ao caso, e não temos que parar para prestar atenção nisso. O que vale para nós como reflexão é que quando adentramos no centro espírita para uma reunião de estudo e que vamos sentindo durante a exposição aquele sono que vem muitas vezes nos tirar do circuito, temos que observar primeiramente o nosso estado físico, né? A questão de bom senso, né? Trabalhamos muito, tivemos um dia estafante, enfim, costuma acontecer e é perfeitamente natural. O que nos compete quando temos conhecimento é que a gente lute contra esse sono, porque senão estaremos perdendo a oportunidade de fora do contexto da reunião. Agora, é uma coisa que há de se observar é o seguinte, se toda reunião que o indivíduo vai e ele sente sono, bom, aí nós temos que começar a fazer considerações, porque aí nós temos que verificar se é um sono magnético, né, ou seja, um sono induzido, né, ou se é um problema de saúde que está se estendendo. Nós conhecemos pessoas que viram a esquina para assistir uma reunião espírita, estão indo para o centro, virou o quarteirão, já começa a ter sono. Então aí já começa a caracterizar um problema que precisa de ser tratado. E, por exemplo, eu falo para os médiuns que participam em reunião mediúnica, lugar de dormir é em casa. A reunião mediúnica é para que a gente esteja vibrando, atentos, e, por exemplo, se ocupamos uma posição de médiuns de vibração, por exemplo, de sustentação, que talvez não temos uma dinâmica na tarefa, o nosso esforço tem que ser maior. E precisamos de aprender a técnica do esvaziamento mental, da concentração, para que sejamos produtivos no trabalho. Aí tem uma pergunta. Eu não tenho mediunidade, mas tenho certeza que sempre estamos tendo companhia, se são afins ou não. Só depende do nosso pensamento. É isso mesmo, querida companheira. Nós todos, como define, por exemplo, Paulo de Tarso, no primeiro versículo da carta aos Hebreus, no capítulo 12, nós estamos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Não é? Ou seja, nós estamos sendo observados. De acordo com o fulcro irradiador da nossa mente, do painel que nós alimentamos, dos nossos desejos, nós atraímos aqueles que sintonizam com esses propósitos. É natural. Por isso que nós, estudando a doutrina, procurando trabalhar com Jesus no Evangelho, nós temos aprendido que devemos focar a luz. Porque focando a luz, automaticamente nós estaremos em busca do bem, do saneamento íntimo, como nos ensina Calderaro no livro No Mundo Maior, fazendo a renovação da nossa casa mental, para que automaticamente, se temos aqueles que nos acompanham, que estão ainda vibrando em faixas inferiores, porque nós ainda oscilamos bastante, focando bem a luz, o atendimento, nós estaremos, além do aprimoramento pessoal, estaremos contribuindo para
para que esses companheiros também despertem para a luz, sintonizando sempre, procurando sempre estar em consonância com o pensamento dos nossos benfeitores. Então, com isso, nós estaremos participando de um grande processo de transformação. Por isso é que o assunto deve ser trabalhado, deve ser trabalhado à luz do Evangelho, para que a gente possa entender por que Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Capítulo 8, no versículo 12 de Mateus. Eu sou a luz do mundo. Isso é para a gente pensar. Porque ao refletir luz, você passa a irradiar a luz para esse mundo. Qual mundo lá de fora? Bom, primeiro para o mundo íntimo. E quando você irradia a luz para o mundo íntimo, você começa a trabalhar a seiva da vida em nível íntimo. Por isso é que é a luz da vida. E com isso nós vamos promovendo a alegria, a esperança, enfim. E aí entra um processo de vamos dizer assim, de um encadeamento de ondas superiores. Né? Então, e com isso, se temos aqueles ainda inferiores, agora, eles vão ser beneficiados. Agora, vamos pensar em 2 pontos. O primeiro o primeiro que deve ser tratado, cuidado, somos nós mesmos. Porque senão a gente entra num plano místico. Então vou irradiar a luz agora para cuidar de espírito. Não, peraí, vamos devagar. Né? Porque senão você começa a cuidar de espírito demais e esquece de você mesmo. Esse é um ponto. Né? E segundo, que nós precisamos ter cuidado também, é para não tratar um assunto desse de uma forma também mística, que nós vamos ficar contando quantos espíritos estão nos acompanhando. Né? Então nós estamos vendo o Urbano dizendo aqui: se for estes 4 evangelhos falsificados acerca de Jesus introduzidos pela Igreja Católica, haverá confusão. Por isso Kardec só citou a parte moral de Jesus, pois mesmo que não tenha sido dele, é digno do mesmo. O ex é a crítica de Kardec às falsificações católicas. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Querido Urbano de São Paulo, terra fundada sob os auspícios, né, sobre a influência, sobre a presença do nosso querido convertido de Damasco, Paulo de Tarso, que veio trabalhar o Evangelho de uma forma dinâmica, tanto para os hebreus quanto para os gentios. Não é? Nós vamos refletir o seguinte, meu querido companheiro. Kardec cuidou da parte moral, porque naquele momento é o compromisso dele, porque ele não tinha tanto tempo, e ele tinha que ser cuidadoso nos aspectos moralizantes. Agora, o Evangelho, na sua pujança dos 4 evangelistas, dos Atos dos Apóstolos, das Cartas Paulinas, das Epístolas Universais e do Apocalipse, é uma matéria que nós ainda estamos longe de aprender a interpretar. Por isso é que temos que trabalhar com a caridade, com o estudo doutrinário, para começar a tirar o véu da letra. Porque estamos longe de entender ainda a pujança dessa obra, que é singular e insubstituível para a humanidade, o Evangelho. E por isso, Kardec se apresenta a doutrina espírita como chave. Porque a doutrina espírita não soluciona o problema do homem. O problema do homem está efetivamente na vivência do Evangelho. Por isso ele precisa de aprender um pouco mais sobre o Evangelho. Nós queríamos trazer o nosso querido companheiro Juarez, que está falando assim: Beto, você falou das reuniões na pátria espiritual, assistência, e no caso das casas espíritas, nas quais eles precisam de médios, como fazer para ter uma boa assistência? Juarez, você que é o campeão da mediunidade, tem muito que nos ensinar nessa área, não é? Mas nós temos que refletir, se você assim concorda, e os demais companheiros, que quando a gente fala nas reuniões na pátria espiritual qualificadas, nós precisamos então de qualificar as nossas reuniões na pátria dos homens. Por quê? Até quando nós vamos ficar apenas dependendo da qualificação do mundo espiritual? Isso é para a gente pensar. Porque os espíritos
Eles têm técnica, têm terapêuticas, têm abalizado os companheiros que podem intervir. Mas o grande lance é a parceria. O grande lance é nós nos elevarmos, aprimorarmos, nós crescermos em caridade. Aí, meu querido irmão, se você concorda conosco, nós poderemos dizer então que as reuniões mediúnicas hoje nos centros espíritas, elas são muito mais para os encarnados do que para os desencarnados. E tem muita gente, eu escuto isso nas práticas espíritas, médiuns falando assim, eu estou vindo aqui para ajudar. Esse irmão, eu costumo falar para ele, na hora que ele me pergunta, porque quando fala eu escuto e passo para a outra banda da direita, a outra banda do Rio. O irmão que fala que está indo lá para ajudar, se um dia ele me perguntar se está ajudando mesmo, eu talvez vou dizer que ele precisa mais de refletir sobre a importância dele se autoajudar. Por isso que quando se fala em educação mediúnica, não é educação mediúnica para ser um bom médium dos espíritos. Educação mediúnica é para nos tornarmos espíritos educados. E quanto mais nobres, quanto mais cuidadosos, quanto mais responsáveis, quanto mais sensíveis, mais estaremos na condição de intercambiar com aqueles que descem do alto por misericórdia para nos atender. O Eduardo está dizendo, o livro Diálogo com as Sombras ajuda muito nessa escolha dos integrantes novos. Pois é, isso aí é um ponto para a gente pensar. Agora, eu tenho para mim também o seguinte, que escolher membros para a reunião é uma tarefa delicada. Porque costumamos não ter olhos de ver. Costumamos não ter, olha o que eu vou dizer, competência para escolher pessoas. E eu costumo dizer que no trato mediúnico, quanto mais o indivíduo investe na humildade, na simplicidade, mais ele ganha em qualidade. Então já vi muitos chegarem intelectuais e se tornarem bondosos. Mas já vi também alguns bondosos que se tornaram intelectuais e esqueceram a bondade. Então, o Hermínio Miranda, que nós temos um carinho todo especial com os estudos dele, ele deixa para nós alguns pontos de reflexão. Não é? O livro Diálogo com as Sombras é rico de sabedoria, como diz o Braz aí. O André está falando que também já viu. Ô André, vamos lembrar de Kardec, quando ele fala que o médium mais complicado de se lidar com ele é o intelectualizado. Porque o intelectualizado questiona tudo. E ele costuma, quando, mesmo movido de boas intenções, ele se exaspera no excesso de escrúpulo e fecha a porta. Como é tão difícil lidar com ele quanto aquele que está lá, eu sou médio ou não sou médio? E o mundo inteiro está dizendo para ele que ele é médio. O André está falando que comentamos isso na terça. Me perdoe, então, eu estou sendo redundante. Porque eu não tenho a oportunidade de estar com vocês de tarde na terça, que é um espaço bendito, eu não tenho dúvida. Então, se eu estiver sendo redundante ou repetitivo, me perdoe. Mas, assim, estou tentando pensar com vocês aqui o seguinte: somos nós os maiores beneficiados. Eu vi alguém que comentou agora, e eu posso ser mais claro, porque no primeiro momento eu estou falando também para o pessoal da rádio, mas alguém disse assim, mas ele está fugindo do assunto. E eu tive que, de uma forma carinhosa, dizer que não, porque isso estava programado. Está dentro do contexto das reuniões sérias ter citado o livro de André Luiz. Sim, eu só estou explicando uma ponderação bem anterior. Porque quando a gente fala da Ambrosina, a Ambrosina exerceu um mandato mediúnico. E nós declinamos aqui que foi Chico Xavier. Agora, a beleza do processo está em nós verificarmos o Chico crescendo no processo. O Chico se evangelizou. Tem muita gente que quer o Chico já com 5 anos evangelizado. Porque é mais fácil falar que a estrela desceu do que dizer que olha o que eu vou falar, que o diamante se elevou para refletir a estrela maior. Foi o que o Chico fez.
E o que sempre ele brigou, no bom sentido, com todos aqueles que estavam com ele. Embora todo mundo queria fazer missa de corpo presente do lado do Chico. E até hoje, nós espíritas entramos nas raias da idolatria e da santificação daquela alma que o tempo todo nos mostrou que através da simplicidade, da dedicação, do amor, da alegria, do carinho, do silêncio, é possível se tornar médium de Jesus. É possível. Vamos ler um trecho que o Hilário perguntou para o benfeitor se aquele mandato daquela médium Ambrosina, que era o Chico, que tinha 20 anos de mediunidade na época, se aquele mandato ela poderia se furtar dele, se ela poderia abandonar aquele mandato. E hoje, conhecendo a história do Chico, essa história se torna mais grandiosa ainda, porque o benfeitor disse, se ele quiser, ou se ela quiser, ela pode. Agora, o que vai acontecer com ela depois? Nós não sabemos. Olha, gente, a gente conhecer os bastidores é uma coisa muito complexa, porque hoje eu consigo associar essa história quando em 1970, quando inteirou o 100º livro do nosso querido Emmanuel com Chico, o Chico perguntou, concluímos, né? O Emmanuel disse, em tese. Em tese por quê? Acabou a nossa missão? Não acabou não, sabe por quê? Vem uma ordem no mundo espiritual superior que define o seguinte, você foi desapropriado da sua vida. Quer dizer, nós vamos continuar escrevendo e agora eu não vou definir quantos não, vamos ver até onde que você aguenta. Meu Deus, que assunto transcendente. Quer dizer, o Chico lá em 1950 podia ter abandonado o barco. Observem bem. Aí passou mais 20 anos, o Chico também podia ter abandonado o barco. E não abandonou. Ele foi até o fim. E ele foi se engrandecendo aí. Não é? E até hoje no mundo espiritual, eu não tenho dúvida que ele está tentando mostrar isso para a gente. Então, seriedade, preparação mediúnica é tarefa da vida. Nós somos médiuns. Vamos lembrar de Leon Denis? Ele falava que Jesus era médium de Deus. Eurípides Barçanufo repetia isso. Olha para vocês verem, quem fala que Jesus era médium de Deus? A conexão era plena. Eu e o Pai somos um. Mas a história de Jesus, como diz Emmanuel no Consolador, se perde na poeira dos sóis. Nós não vamos aqui mensurar, porque nós vamos nos perder na poeira desses sóis. Vamos ficar com, como diz aqui em Minas Gerais, com a boca cheia de areia e cuspindo tijolo. Por ignorância. O Emmanuel, André, o Emmanuel está na luta, meu amigo. O Emmanuel escreveu, está registrado no livro do Clóvis Tavares, como é que foi a luta dele na Idade Média. Por isso é que ele reencarnou como o nosso querido Manuel da Nóbrega. Nós precisamos de estudar isso. Ver como é que o Emmanuel ainda estava assim, na base de... Ele escreve assim, eu ainda vibrava na faixa do crer ou morre. Ou crer ou morre. Aí ele reencarnou aqui com todas as dificuldades do Manuel da Nóbrega, gago, ele pôs sangue pela boca a vida inteira, desencarnou novo, era um médium de efeito físico. Anchieta era sustentado pelas vibrações dele. Olha, observem bem que interessante. Mas por que médium de efeito físico? Porque ainda estava vibrando em matérias complexas. Você, André, sabe disso. Não é isso? Nós sabemos como é que, tecnicamente, né? Nós não sabemos moral. Eu, particularmente, não sei moralmente. Mas tecnicamente eu sei. Certa feita, o Arnaldo perguntou para o Chico o que Emmanuel estava fazendo na Revolução Francesa. O Chico contou. Ele era um sacerdote e participou do movimento no sentido positivo, não é? Ele era um líder de uma comunidade, deu instruções, mas ainda ele perambulava dentro das revoluções, dentro daquelas ideias de mudança. O orgulho ainda dele gritava. Aí ele desencarnou lá na época lá final do século XVIII, reencarnou no Brasil aqui para ter uma outra experiência muito importante para ele. Por isso é que nós vamos entender o Emmanuel aí, que os espíritas gastam energia discutindo se aquele primeiro livro do Emmanuel, se era o Emmanuel da atualidade, porque é muito diferente. Você já viu esses debates? Porque aquele Emmanuel do livro Emmanuel, de 1931,
Aí era ainda os resquícios da personalidade daquele bispo que viveu no Brasil no século XIX, que a comunidade espírita não sabe o nome dele. Aí você percebe o Emmanuel através do Chico, o Chico através de Emmanuel, ao longo do tempo. Observe a diferença da escrita. Observe como que o Emmanuel falava de evangelho eclesiástico na década de 30 e como ele fala de interpretação do evangelho até na atualidade para nós, tirando o espírito, nos mostrando que o negócio não é na força. Você não ensina espiritismo para médium na base de ou você faz ou você faz. Eu estou vivendo um problema numa atividade mediúnica nossa que está havendo um movimento de mudanças. Médiuns não estão dando conta de participar e outros chegando. Aí uma companheira me procurou, quase que depressiva, mas eu queria permanecer. E eu disse, mas nem tudo que a gente quer a gente pode, minha filha. Ah, mas eu amo o grupo, eu tenho afinidade com vocês, essa casa é minha casa. Mas minha filha, Jesus está te convidando para ir para outro lugar. Certa feita eu contei para ela, o Chico disse para um amigo que estava triste por se afastar do trabalho. Ele disse assim, ô meu filho, morão junto não faz cerca. O morão junto não faz cerca. Quer dizer, Jesus está te convidando para ir para uma outra banda, para uma outra paragem. Vai para lá, porque você mudar significa você renunciar, você sacrificar. Você estará se capacitando para um outro processo. Ah, meu Deus. Diz a nossa irmã, só a biografia em há 2000 anos já valeu tudo. Ah, já. Mas foi ali, minha irmã, que tudo começou. Foi ali que Emmanuel, em optar por César e esquecer Jesus e abandonar Lívia, é que efetivamente, embora pareça ser queda, foi ali que o processo efetivamente começou a ganhar pujança, porque aquele Lentulus ali, ele veio de uma história de Lentulus lá de trás, que embora a gente olhe porque você não pode olhar a história com os olhos da atualidade, porque a história dos Lentulus até o período de Jesus foi uma história de conquistas, mas no plano de Roma. E a partir do momento que o Lentulus define a caminhada dele com Jesus, ele vai buscar todas as experiências dele quanto lutou por Roma, para passar a lutar por um projeto chamado amor. Eu vou terminar convidando os irmãos a escrever Roma de trás para frente. A convidá-los a refletir que nós estamos fazendo um caminho de volta. Tudo que nós fizemos, nós iremos buscar no passado, mas agora não mais como aquele ponto que vai nos aprisionar, mas como a oportunidade de nos soerguermos para a luz, porque nós somos filhos da luz. Filhinhos, escreve João na epístola. Somos filhos da luz. Sigamos a luz, andemos como a luz, pois a luz do mundo veio para nos amar e nos oferecer o caminho, e agora nos compete amar para deixar um rastro de luz na nossa própria intimidade, para aqueles que amamos possam também se embelezar da luz que na realidade vem de Deus. Que Deus possa nos envolver a todos, que Deus possa nos iluminar para jamais verificar ou nos posicionar naquela condição de aprisionados na intelectualidade fria e que nos distancia do bem. Pedindo a Maria Santíssima que abençoe a vocês, que abençoe a família de vocês, que abençoe esse espaço ao movimento espírita do nosso Brasil, o movimento espírita internacional, para que a mensagem de Allan Kardec possa encontrar ressonância em cada território, em cada coração. Abençoe a todos os nossos irmãos, desejando a eles boa noite. Boa noite a todos, um beijo na alma.